A paz do Senhor Jesus nessa manhã, meus irmãos. Irmão, a palavra de Deus aqui, ela nos diz claramente, né? Muitas das vezes a pessoa diz que a veste não tem nada a ver, né? Vamos ler um versículo aqui em Gênesis 35, versículo 1, que diz assim: Depois disso, Deus a Jacó disse: Levanta-te sobre Betel, habita e faz ali um altar a Deus que te apareceu quando fugiu da face de Saul, seu irmão, né? E então disse Jacó à sua família, todo o que com ele estava: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai vós, mudai as vossas vestes. Irmão, por isso que eu falo, muitos crentes hoje são idólatras, quer servir a Deus de qualquer maneira. Jacó, quando saiu da casa de Labão, seu sogro, ele veio ao encontro do seu irmão Esaú. Então ele fez um voto a Deus, botou uma pedra ali, e deitou e sonhou, viu o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Ele votou a Deus. Que as pessoas falam que ele deu o dízimo, isso não é, o dízimo é um voto, ele só deu uma vez. Ele votou a Deus, falou se fosse em paz com o irmão dele, não haveria briga entre eles, ele daria 10% do que ele tinha, não do que ele ia ganhar. Aí, assim ele foi em paz, o irmão dele abraçou ele e ele cumpriu o voto a Deus. Dali para lá ele não deu mais, né? Ele só fez um voto, o voto é uma vez só. Então Deus chamou ele, mandou ele ir habitar em Betel e fazer um altar ali de adoração a Deus e sacrifício e adorar a Deus. Então Jacó olhou para a família dele, viu que a família dele não estava preparada para chegar naquele lugar que Deus mandou. Nós, quando irmos para a igreja, irmão, trazendo para o dia de hoje, nós temos que ser purificados para pisar no lugar que o templo é santo. O que acontece? Nos dias de hoje, acontece o que aconteceu aqui com Jacó. Então disse Jacó, a sua família, todo o seu que estava com ele, né? Estava com ele: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai e mudai as vossas vestes. Quer dizer, trazendo para o dia de hoje, os deuses dos dias de hoje é o quê? São a televisão, que é a imagem feita pela mão do homem. Muitos crentes congregam na casa de Deus e tem uns deuses no meio dele igual a família de Jacó. Então, para você servir a Deus, você tem que tirar, mas você é mais pegada mais à televisão do que o próprio Deus. Você ama mais a televisão do que a Deus. E mudai as vossas vestes, porque ele viu que a família dele estava ali vestida, trajada como o mundo, como muitos crentes hoje. Anda vestido como o mundo, fala como o mundo, se comporta como o mundo e não muda suas vestes, quer ir para a igreja, quer ir para o lugar que Deus chamou, igual Deus mandou Jacó para Betel, e não quer mudar suas vestes. Então Jacó chamou a família dele para um concerto, para tirar, porque havia Deus estranho no meio deles. Ele falou: tira o Deus do meio de vocês, né? Se purifica, se converte e muda suas vestes. Porque para nós chegar na presença de Deus, nós não podemos chegar vestido igual o mundo, irmão. Nós temos que mudar a veste. Não é só na igreja, dentro de casa, que Deus está conosco 24 horas. Os anjos dele acampam ao nosso redor, nos guarda, nos livra. Então ele viu que a família dele não estava na posição, porque o filho de Jacó era idólatra. Eles andavam adorando outro Deus. Então ele falou, porque até a esposa dele, quando fugiu da casa, que veio com ele da casa de Labão, roubou o Deus do pai dele, e quando o pai dela veio atrás deles, caçando, Jacó não sabia, achou escondido nas coisas dela. Então Jacó falou para elas, para a família dele: tirai os deuses do meio de vós, quer dizer, se purificai, afastai, e mudai as suas vestes. Aquele que se anda igual o mundo, se veste igual o mundo, irmão, não te leva a mal o que eu vou te falar, não. Quem fala na sua boca não é Deus, não. É o espírito do mundo, é o espírito do erro. Ele tenta imitar Deus, ele tenta falar em língua também, irmão. Se converte, irmão, porque o espírito do erro está enganando muito. Tira os deuses de dentro da sua casa, que é a televisão. Muitos irmãos brigam: não tem nada a ver. Então você não conhece as escrituras, você não conhece o poder de Deus.
é e mais feito pela mão do homem. A gente que foi arrebatado, Deus mostrou. Agora vocês que nunca foi arrebatado não acreditam porque vocês são incrédulos, então vocês não têm parte na salvação, irmão. Nós não estamos aqui para pregar mel, nós estamos aqui para falar a libertação que purifica, se afastai da aparência do mal, chegai a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Desse jeito não herdarão o reino do céu, carregando a sua muamba e seu pecado, irmão. Abandona seus deuses, muda suas vestes, seja vestido como cristão, trajado como homem de Deus, como mulher de Deus, não se fica vestindo como o mundo, irmão, usando a roupa escandalosa do mundo, porque aí não tem mudança na sua vida, você é a velha criatura, o mesmo homem é a mesma mulher. Cadê a mudança de Deus? Cadê a diferença? A roupa não salva, mas ela ajuda na santificação e fazer a diferença. Você não está fazendo a diferença, você é o mundo ainda. O mundo habita em você ainda. Irmão, tira os deuses de meio de vós, muda suas vestes, fica na paz do Senhor Jesus, fica nessa meditação dessa palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, amém? Jesus te ama.